Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Você quer ajudar a mudar as pessoas e, consequentemente, o mundo? Então conte histórias para uma criança. As histórias ajudam a desenvolver o raciocínio, o vocabulário e a imaginação. E, além do mais, é uma ótima oportunidade para criar um vínculo afetivo maior entre pais e filhos ou entre professores e alunos. E no Brasil, o Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril, em homenagem a Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros da literatura infanto-juvenil. E para falar sobre a importância da literatura na infância e na juventude, eu recebo hoje duas escritoras que conhecem muito bem o assunto, pois encantam a criançada com as histórias contadas em seus livros. Estou falando das escritoras Miriam Maier Nunes e Dona Maria Filomena Souza Espíndola, carinhosamente conhecida como Dona Mariazinha. E além dessas queridas escritoras, tenho o prazer de receber também a estudante Evelyn Caetano, que adora ler desde pequenininha e hoje com 13 anos é fã dos gêneros fantasia e romance. Gente, então hoje nosso programa aqui está recheado de mulheres, então, que escrevem, que gostam de ler e que acham que a literatura faz todo sentido aqui no nosso mundo. Não é verdade? Miriam, Dona Mariazinha e Evelyn, sejam muito bem-vindas no Bate-Papo Literário. Boa tarde. Obrigada. Então, eu vou começar perguntando como é que a literatura... Eu acho que cada um de nós tem uma história única com a literatura, né? Como é que a literatura entrou na vida de vocês? Vamos começar aqui com a Miriam, que está pertinho de mim. Bem, a minha história é porque eu, desde criança, desde 3 anos de idade, sempre estive internada em hospitais, porque eu tenho artrite reumatoide desde a infância. Sim. E eu tinha que tomar uma injeção, dia sim, dia não. Bah, que dó. E na época que nós íamos para a praia, na Jaguaruna, na década de 70, eu era criança, né? E a gente parava na farmácia, o pai comprava uns livrinhos que tinha historinha e era para colorir. Sim. Então ali começou meu interesse com a literatura, né? Para tirar a dor da injeção, era compensado com um livrinho, né? Com um livrinho. E foi ali que começou. E aí são momentos que vão ficando, são momentos afetivos que vão ficando na vida da gente. Sim, né? Quem me ensinou a ler foi a minha mãe na cama. Quando eu comecei a estudar, eu já sabia ler, né? Nossa. Ela tapava as letras grandes do jornal, aí ia me ensinando. E dali eu fui aprendendo a gostar de ler, né? E você, Dona Mariazinha, conta pra gente como é que a literatura entrou na sua vida. Eu praticamente, dos 2 meses de idade até os 8 anos, eu morei dentro de uma escola, porque a minha mãe era professora. Por que eu morei dentro de uma escola? Porque a nossa casa, ela ficava junto com a escola, tinha a sala da escola, uma escola dessas multisseriadas, isoladas, que chamavam naquela época, e a minha mãe era professora e ela dava as aulas e eu vivia na sala de aula junto com ela. Então eu fui alfabetizada assim, quase sem sentir também, muito cedo até. Sim, porque já ia participando. E convivência com livros também, desde cedo convivência com livros. Então tinha aqueles livros com fábulas, com histórias, do próprio livro que se usava naquela escola. Tinha umas histórias como Aniceto Chorão e depois os contos de fadas também. E o meu pai assinava uma revista chamada Sagrada Família, Família Cristã. Certo. E nessa revista Família Cristã vinha sempre um pedaço da Divina Comédia. Eu me lembro que muito cedo também eu comecei a ler a Divina Comédia. Eu me extasiava assim com aquelas coisas meio fantásticas do Alighieri, né? Uhum. E depois eu pensei assim, que a literatura, ela é arte, como toda arte, ela tenta uma explicação para a condição humana. Aí eu gosto muito de uma frase dita pela Cecília Meirelles, que ela disse assim, ó: quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros, imaginava-os cheios de vozes, contando a vida.
É verdade, e tem muita criança que realmente, como os pais contam muito histórias, né? Os meus filhos acontecia isso, eles pegavam as histórias, a minha até botava de cabeça para baixo, era tão engraçadinho, porque eu estava com o livro, ela queria me imitar, colocava o livro do lado, e ela ia começando a contar as histórias como se ela estivesse lendo, isso com 2, 3 aninhos, né? Até que ela pudesse ler sozinha, mas é muito interessante isso, né? Brincar com o livro. Brincar com o livro já, né? O exemplo é tudo também, né? E a Evelyn, como é que surgiu a literatura na sua vida, Evelyn? Assim, eu acho que foi mais ou menos com uns 4 anos, que eu tava acho que uns 5, por aí. Tava na creche e aí tanto é que eu pulei um ano, porque eu já sabia escrever, mais ou menos, e ler um pouco. E aí eu pulei um ano, eu tô no 9º ano, mas era pra mim estar no 8º. Aí... Eu te achei bem nova, porque tu tá com 13 anos já no 9º. Parabéns. Aí a minha mãe comprava livrinhos pra mim, ela lia pra mim à noite. Tanto é que eu tenho um livro lá em casa que é 365 histórias por ano. Ah, eu tenho. E a mãe, ela lia toda noite pra mim. E aí, Cada dia uma história, né? Sim. Aí toda noite a gente escolhia uma história pra gente ler. Você tem irmãos? Tenho um mais novinho, né? Sim. Mais novinho. Então nessa época era só você? É. E aí você já tinha toda a atenção, então, da mãe, já melhor ainda, né? Eu tinha até uma coleção de livros agora que eu dei pra creche também, que era todas as histórias das princesas. Aham. Se não me engano, foi meu pai que comprou pra mim. Que legal. E vocês, a gente está falando um pouquinho hoje então da literatura infantil, porque a gente comemorou no último dia 18 o Dia Nacional da Literatura Infantil, né? Porque nesse dia é o aniversário de nascimento do Monteiro Lobato. Né? O Monteiro Lobato, para mim, me marcou imensamente. O Sítio do Pica-Pau Amarelo me acompanhou durante toda a infância e a juventude, para mim. Eu acho que toda a minha geração, aliás, não só a minha geração, como passadas, e acho que até hoje, né? E vocês, assim, o que marcou a geração de vocês? Assim, a Evelyn, a atual, né? Mas, assim, quais foram os livros que vocês gostavam de ler quando eram criança? Bem, Reinações de Narizinho, né? Que eu sou muito apaixonada, assim, pela água, né? Porque me acalma e eu escrevo normalmente dia de chuva. E nessa história se passa nas Águas Claras, né? Que no Reino das Águas Claras. Então é uma história do Monteiro Lobato que me fascina, assim, né? E marcou, né, a minha infância. E também porque eu sou muito ligada no folclore e o Monteiro Lobato, ele traz essa tradição, né, nas suas histórias. E isso é muito importante, como também a importância da pessoa mais velha, né? E está sempre presente a Dona Benta, a avó, né, das crianças. As avós, né, que contam as histórias, vão narrando as histórias, né? Para mim, marca também porque passava muito episódio na televisão, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, eu sou do tempo do sítio na televisão. Você conhece, Evelyn? Você conhece o sítio e da onde? Porque eu acho que já faz algum tempo que não passa na TV, né? Eu acho que tem alguns desenhos, né? Sim, eu via às vezes eu acho que passava na TV Globinho, eu acho que era aí que eu via. Mas quando era pequena, porque eu acho que hoje em dia não está passando mais. Mas se bem que tem o YouTube e acaba a criançada vendo no YouTube, né? Então você teve contato ainda com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é? Acho que foi ainda uns 2, 3 anos. É? E gostava de ver? Adorava. É? Era acho que um dos meus desenhos preferidos. É, né? A Emi, porque era desenho, né? Porque passava nessa Globinho, era desenho. Sim. E na nossa época era novelinha, uma novelinha, né? Não sei. Era uma série, Era uma série, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero saber da Dona Mariazinha como é que foram as suas primeiras leituras, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber as escritoras Miriam Maier Nunes e Dona Maria Filomena Souza Espíndola, carinhosamente conhecida como Dona Mariazinha. Elas vieram falar da importância da leitura na infância e juventude. E além dessas queridas escritoras, eu tenho o prazer de receber também a estudante Evelyn Caetano, que adora ler desde pequenininha e hoje com 13 anos é fã dos gêneros fantasia e romance. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Meninas, voltando aqui então, eu quero saber da Dona Mariazinha, então, como é que foram as suas primeiras leituras? A senhora se lembra dos primeiros livros que leu? Lembro, só que eu não posso dizer um título, porque eu fiz Eram uma imersão nos leituras. Contos de fadas. A gente tinha uma tia que tinha muitas histórias, muitos livros em casa para a filha dela. A filha não lia, então quem lia era eu. Eu ia lá para minha tia, passava as tardes numa cadeira de balanço lendo os Contos de Fadas, eu adorava. E era dos irmãos Grimm, não? Eram os mais do Perrault, Chapeuzinho Vermelho, Sim. né? Dos irmãos Grimm também tinha a Pequena Vendedora de Fósforos, o Anderson, a Cinderela também, esses contos mais clássicos, né? Clássicos. E eu gostava muito disso aí, depois eu imaginava, ficava também pensando, a minha irmã e eu, às vezes a gente tentava encenar algumas coisas, imitando o que acontecia no livro, os personagens. Também assim, ó, a minha avó era uma mineirinha lá de Sete Lagoas, e ela tinha muitas histórias também, ela contava muita coisa. Ela não só contava histórias que já existiam, como também ela inventava histórias na hora pra gente. Me despertou também o prazer de criar a história. Então, a sua avó foi sua grande incentivadora na leitura? Foi uma grande incentivadora. A gente sentava na frente da casa à noite e ela ficava contando as histórias. A gente dizia assim, vovó, conta mais uma. Ela dizia que a vaca Vitória morreu a Vitória, acabou-se a história. Ah, sim, então, sim. Então ela sempre dizia assim, aí a gente tinha que ir para a cama, mas querendo mais histórias. Mais histórias, né? E esses momentos realmente marcam a vida da gente. E vocês, então, acho que gostando tanto de literatura infantil, começaram a escrever livros infantos juvenis, né? A Miriam tem alguns livros, acho que todos são infantos juvenis, né, Miriam? Todos são, Que o seu primeiro, vamos falar um pouquinho aqui do primeiro. O primeiro é a Guapira, né? Guapira. É Guapira, né? Guapira quer dizer o quê? Nascente do Rio, em Tupi-Guarani. Em Tupi-Guarani. É porque esse livro se passa na aldeia do Tubanharão, né? Para as crianças conhecerem um pouco da história da cidade, né? Da origem do nome, né? Na verdade, aí tem um pouco de realidade e ficção, né? Misturado, né? Misturado, que é para as crianças aprenderem. Tem a capivara, da origem do nome de capivara, né? E tudo mais, assim. Eu gosto as minhas histórias são assim, realidade e fantasia, né? O segundo foi Folcloruxa. Eu achei até que esse aqui era depois desse, então esse é o primeiro, então esse é o primeiro, Folcloruxa, a bruxinha do folclore, porque ela tem 7 anos nessa história, ela vem passar as férias na cidade de Tubarão, porque eu busquei algo do folclore da nossa região, né? Então, Santa Catarina é a bruxa em Florianópolis. Sim. Aí eu resgatei a bruxa visitando a bruxa-avó em Tubarão. Ah, que legal. E aí, onde tem as abóboras na capa, que tubaronense é conhecido como papa-abóbora, né? É mesmo? Então, ai, meu Deus, essa eu não sabia. Então, é o resgate das nossas histórias aqui da região, né? Ela vem para cá e junto com a avó ela faz viagem nas cidades da região e a avó conta as festas tradicionais de cada cidade da região. Que legal, porque através então, do livro você resgata um pouquinho então, o folclore e a cultura da região, aí né? É também fantasia e realidade, né? Muito bom, já li também. E o terceiro, que eu achei uma ideia maravilhosa, que é um livro que vocês lançaram juntas, né? Aí tem
Folclorucha, que é uma continuação, né? Aqui ela já é adolescente. Sim, aí né? ela faz 15 anos, né? Ela começa com 14, completa 15, né? Que é a idade também que na a casa bruxa, da avó, né? É a idade que se transforma em bruxa, né? Com os 15 anos. Então é onde... E aí eu tive a ideia de virar o livro para ser o outro, né? Que é o da Dona Mariazinha. Muito legal. E aí do outro lado, então, tem o livro da Dona Mariazinha, que é um sapo dorminhoco, uma fada, um reino e um semeador de estrelas. É isso, Dona Mariazinha? É isso, Isso. Como é que... Conta um pouquinho da história do livro pra gente. Essa história, ela tem uma raiz na ideia do conto de fadas também, mas com uma fada muito diferente. Porque, em geral, a gente representa a fada como uma moça muito bela, bem vestida, né, muito florida. Sim. E a minha fada tem 500 anos. Sim. Ela é uma velhinha. Por quê? Porque eu quis tirar o estereótipo da fada novinha, bonita. Porque a minha fada, se fosse no conto de fadas normal, ela iria ser uma bruxa, ela não ia ser uma fada. Sim. E ela encontra um sapo muito preguiçoso. E eles começam a conversar. Por quê? Porque havia um reino, tinha a rainha, a menina e o rei, e eles eram uma família feliz, mas um dia o rei faleceu e descontrolou tudo. Aí o primeiro-ministro começou a governar e colocou o reino em más condições. Muita crueldade com as pessoas, bem diferente do que aquele rei, do verdadeiro rei, fazia. E elas, tanto a mãe como a menina, estavam muito tristes, entraram numa condição de luto muito profundo. Aí elas começam a trabalhar, em vez de elas ficarem só chorando e lamentando a morte do rei, elas começaram a se envolver com a comunidade, começaram a controlar o primeiro-ministro para que tudo fosse voltando ao normal. E a comunidade começou a ficar de novo próspera, boa, todo mundo a ter uma vida legal. E esse livro, é engraçado, ele nasceu de uma dor que eu tive. Sim. Porque quando meu filho faleceu, eu fiquei muito triste. Claro. E nessa tristeza profunda, saiu esse livro que era uma forma de eu também dizer que eu tinha que reagir e ir à luta. E o que aconteceu comigo? Eu fui em busca de trabalho social. E com a Conceição, a professora Conceição, nós criamos um projeto chamado Programa Esperança, onde nós atendíamos os menores em conflito com a lei. E nós íamos até a instituição onde eles são abrigados, tínhamos contato com as famílias deles e trabalhamos 10 anos nesse projeto. Foi uma forma assim que, de certa forma, me salvou. Então, se eu tivesse ficado só naquela... Ajudando a salvar os outros, eu pensava no meu filho, que tinha tido uma vida tão bonita, tão alegre, e pensando nele, eu decidi que eu iria lutar também para que esses meninos se recuperassem. Um, eu tenho certeza que se recuperou, hoje em dia ele é advogado. Os outros, alguns se perderam, outros, de vez em quando, um deles ainda vai lá em casa me pedir alguma coisa, e a gente sempre procura dar uma palavra, alguma coisa assim. E hoje em dia também a gente se envolve ainda com o presídio feminino. Que ótimo, que ótimo. Evelyn, e você? Você começou a gente vai falar já. Você começou com a literatura infantil, então, com conto de fadas, né? As princesas, que eu acho que é bem forte hoje em dia. E hoje, qual é o livro que você gosta de ler? Hoje, deixa eu pensar. Por exemplo, eu tô lendo Corte de Espinhos e Rosas, é uma saga. É sobre, vamos dizer, fadas. E eles estão... o mundo está dividido entre os humanos e essas fadas. E aí está acontecendo uma guerra entre esses dois. Porque antigamente os humanos, eles eram escravos dessas fadas e agora eles são livres. E eles querem, e algumas pessoas desse reino, querem que eles voltem a ser escravos. E aí vai acontecer essa guerra. E essa literatura fantástica, né, que a gente fala de fantasia, enfim, como ela está forte hoje em dia nos jovens de hoje, né? Eu acho que tudo começou, acredito eu, com Harry Potter, provavelmente, sim. Não sei, né? Tcharam! E, nossa, acho que vários jovens que vêm aqui no programa são super fãs, né, da autora, enfim, e do Harry Potter, né, de toda a saga, e adoram esse gênero fantasia. E eu acho que isso fez com que muitos jovens voltassem a gostar de ler. Isso é muito bacana. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e ler e escrever também, né? Verdade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar então falando um pouco mais do livro de vocês, que eu sei que a Dona Mariazinha tem mais um livro que eu gostaria de saber, de conhecer. Já conheço, na verdade. E vamos falar um pouquinho também do trabalho de vocês nas escolas, tá ok?
Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber as escritoras Miriam Maier Nunes e Dona Maria Filomena Souza Espíndola, carinhosamente conhecida como Dona Mariazinha. E elas vieram falar sobre a importância da leitura na infância e juventude. E além dessas queridas escritoras, eu tenho o prazer de receber também a estudante Evelyn Caetano, que adora ler desde pequenininha e hoje com 13 anos é fã dos gêneros fantasia e romance. Voltando, Dona Mariazinha, então, falando um pouquinho sobre as narrativas, né? O seu outro livro é Palavras Contadas, Memória da Cultura Oral do Povo de Tubarão. Dona Mariazinha, na opinião da senhora, qual a importância dessas narrativas na cultura de um povo? Eu posso retroagir um pouquinho até o tempo primitivo? Claro! Nas tribos primitivas, eles se reuniam, eles queriam uma explicação para a condição humana. Então, eles se reuniam em grupos e um dos anciãos da tribo, ele contava histórias antigas. E isso ia dando uma consciência, uma identidade para aquela tribo. E assim também, nós, com um projeto que nós desenvolvemos na Unisul, com alunas do curso de Letras e do mestrado em Ciências da Linguagem, sim, nós aí também fizemos uma pesquisa entre pessoas com mais de 50 anos. Hoje nós faríamos até com pessoas, não começaríamos com 50 anos, começaríamos com pessoas de mais idade, porque hoje 50 anos todo mundo é jovem. E hoje vivem, né, mais tempo, né? Vivem mais tempo. E aí nós começamos esse projeto que se chamava Textualidades Estéticas e Culturais do sul de Santa Catarina, região da Murel. E aí elas foram fazer a pesquisa aqui nessa região para levantar histórias contadas por pessoas que tivessem 50 anos ou mais. E saíram essas histórias aí. Ai, muito legal. Naquele tempo, o professor Felipe Felisbino era secretário de Educação, e Cultura do município, e ele patrocina. Então, acho que pela Lei Rouanet também foi patrocinada a edição desse livro. E foi feito também um CD, um vídeo. Foi uma experiência muito interessante. Aí nós também fizemos uma peregrinação com os livros que foram editados, sim, levando às escolas, porque a história, a cultura é muito importante, a preservação da cultura. Exatamente. E nós temos que ter a consciência assim, de que as pessoas de idade, o velho é o guardião da cultura. O velho é o guardião da cultura. Eu sei muitas coisas da história da minha família que os outros não sabem. Então, eu estou contando a história da minha família para que as gerações futuras saibam. Nem meus filhos sabem das coisas que se passaram. Exatamente. Ou senão a história morre, né? Se não morre. E morrendo a história, morre a cultura também, né? Porque a cultura é feita de história. E eu estou fazendo essa história da família como um romance entre meu pai e a minha mãe. Mas tudo dentro da história, da cultura, do tempo em que eles se conheceram, como era, tudo, a vida que nós passamos. É muito importante a gente preservar a cultura, assim como eu estou fazendo com a minha família, nós devemos fazer também com a nossa comunidade, com a nossa cidade, exatamente, com o nosso país, ter uma memória, uma identidade, é muito importante. É através da memória que a gente consegue ter uma identidade, é verdade. E eu queria falar um pouquinho do trabalho de vocês nas escolas, porque vocês não só escrevem, como vocês vão até as escolas para levar essa literatura, os livros de vocês até os alunos. Como é que vocês trabalham com isso? Olha, eu iniciei os meus livros para criança porque nós trabalhávamos com a gincana cultural na Academia Tubaronense de Letras e eu vi aquele envolvimento das crianças, né? Foi aonde eu tive interesse em começar a escrever, porque era só para adultos antes, os que escreviam na academia. E depois nós temos a professora Marlene da Rosa Lapoli, que tem um projeto Quem Não Lê Não Escreve, que leva muitos nossos livros nos escritores locais, né, regionais, para as escolas. E ali foi aonde eles começaram a conhecer os nossos livros. E eu vi trabalhos muito interessantes, como para crianças deficientes visuais, porque todos os meus livros são ilustrações minhas. E as crianças colavam arroz, feijão e faziam relevos dos desenhos para aqueles que não conseguiam enxergar. E achei muito interessante para dar acesso ao livro para essas crianças deficientes, né?
E são muito interessantes porque eles participam bastante dos nossos trabalhos, né? Gostam muito da nossa literatura. E conhecem um pouco mais, então, das histórias do folclore aqui da região através desses livros. E eu, em todos os meus livros, levo, na folclorucha, a melhor amiga dela é a avó, né? A bruxa-avó. Que eu acho muito importante a gente ouvir os idosos, que são os que têm a tradição guardada, para que a gente também consiga levar adiante, né? Adiante, senão acaba com tudo. Ou seja, nós tivemos carnavais lindos desfiles de carnaval em Tubarão, que hoje não acontecem mais, que eu me lembro quando eu tinha 3, 4 anos de idade, meu pai levava a gente para assistir, eu ia de colo, porque era muita gente, e tinha blocos de sujo, nós tínhamos as festas, essas procissões tradicionais do encontro de Nosso Senhor dos Passos, eram belíssimas e estão deixando acabar. Isso a gente não pode, é a nossa cultura, né? É verdade. Ô Evelyn, você que tem 13 anos, assim, quem é que conta para você? Onde é que você vai buscar sobre a história da nossa cidade, a história do nosso estado? Normalmente eu pergunto para minha avó. É mesmo? Sim. Ah, ó, mais uma vez, a pra figura avó, da avó. Pra mãe. Normalmente ela sabe dessas coisas, eu já... Porque daí também através dela, da avó ou da mãe, que você vai conhecer um pouquinho mais das coisas que aconteceram, da história do município, da história de Santa Catarina. Você já conhecia essas escritoras, não? Elas já foram lá na escola. Ah, eu imaginei, é por isso que eu perguntei. Já foram na escola para falar dos livros? Sim. Ai, que legal. Então você já conhece, então, através desse projeto que elas fazem de levar os livros até a escola. Isso. Que legal, muito bom, muito bem. Gente, a gente está quase terminando, ai, passa muito rápido. Eu queria muito agradecer a companhia de vocês. E só para a gente finalizar, eu queria uma perguntinha. Na visão de vocês, qual é a importância da literatura infantil para a criança, a formação da pessoa? Pode ser a senhora, dona Maria. A literatura infantil é arte. Infanto-juvenil, na verdade. Infanto-juvenil é arte. E como arte, ela tem aquele papel, aquela missão de renovação das pessoas, de maior entendimento da nossa experiência, da nossa vivência, do que nós temos nessa trajetória pela vida. Então, eu acho importante que as pessoas leiam, que saibam histórias, que tenham fantasias, porque às vezes a gente fica muito na realidade e se perde nas nossas essências. E a fantasia, às vezes, traz uma essência da gente. No carnaval, quando eu me fantasio, por exemplo, de palhaço, é porque eu quero, de certa forma, ter essa condição de engraçada, eu quero alegria, né? De alegria. Então, mas só que muitas vezes o pessoal não preza muito a literatura. É difícil, às vezes nem querem escutar uma história que se conta. O tempo está curto e eu tenho uma história muito linda que eu não posso contar hoje, mas quem sabe em outra oportunidade, tempo, né? Porque não dá tempo. Uma pena, né? Mas em outra oportunidade, se eu voltar aqui, eu vou contar essa história para falar um pouco mais dos velhos na contação de histórias. Ai, maravilha. Tem uma frase do Ferreira Goulart que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E de fato, né? Acho que a vida sem literatura, sem arte, fica uma vida muito... eu acho que muito preto e branco, né? Muito sem graça. Né? Acho que a arte vem para colorir as nossas vidas, não é verdade? Meninas, eu queria muito agradecer a participação. Evelyn, muito obrigada por você ter vindo aqui falar um pouquinho então da sua experiência, da sua história com a literatura. Dona Mariazinha, Miriam, são sempre muito bem-vindas. Voltem sempre, que é sempre muito bom recebê-las aqui para a gente falar um pouquinho sobre literatura. É uma pena que passa tão rápido, né? Mas a gente volta e faz outro programa. Mas vale a pena. Vale a pena, porque a alma não é pequena e a gente vai voltar. Com certeza, gente. Muito obrigada. E eu conversei hoje com as escritoras Miriam Maier Nunes e Dona Mariazinha e a estudante Evelyn Caetano. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Doutora Nayana Sá.
o que há de melhor na dermatologia atual e estética. IASIG, você cidadão do mundo.